Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo, vamos comentar agora os aspectos principais acerca da resposta à acusação, lembrando que uma visão geral sobre os ritos processuais, o procedimento comum e alguns dos principais procedimentos especiais já foi comentado nas aulas anteriores, que vocês podem acessar aí no canal. E agora eu vou falar propriamente da resposta à acusação, certo? Que está prevista lá no 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Essa é a fundamentação principal para essa peça. Peça é uma peça obrigatória, resposta à acusação constitui uma peça obrigatória, e é tanto que se ela não for apresentada, o juiz ele deve nomear um defensor, seja um defensor dativo, seja um defensor público, para oferecê-la nos termos do artigo 396-A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, e deve conceder vista dos autos por 10 dias. Se não apresentada essa resposta no prazo legal, ou se o acusado for citado não constitui o defensor, o juiz ele deve nomear esse defensor para oferecê-la, concedendo vista dos autos, como eu falei, por 10 dias. E a ausência de nomeação de defensor pelo juiz para o oferecimento da resposta à acusação é caso de nulidade absoluta, gera nulidade absoluta. A fundamentação legal dessa peça, né, tá lá no artigo 5º da Constituição, que diz aos litigantes em processo judicial, perdão, lá em cima ficou 60, na verdade 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E lá nos procedimentos ordinário e sumário, está prevista no 396 e 396-A do Código de Processo Penal, que diz, né, nesses procedimentos, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. E o 396-A diz que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. O legal é que você, para lembrar, né, do que é que deve conter na resposta à acusação, você vai no próprio 396-A, que ele praticamente vai te dar todas as indicações do que é que deve conter nessa peça, tá? Então, ele fala, né, que você deve arguir as preliminares, você deve alegar tudo o que interessa à defesa, falar documentos, especificar provas, arrolar as testemunhas, tá? E lembrando que nós já falamos desses procedimentos ordinário e sumário em aula anterior, e eu expliquei para vocês, né, o que é que acontece caso o juiz rejeite liminarmente e o que é que acontece se o juiz não rejeitar liminarmente a denúncia ou a queixa, e quais as hipóteses também já foi mencionado em que ele pode rejeitar liminarmente. Ainda sobre a fundamentação legal, lá no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais criminais da 9.099/95, ela está fundamentada lá no artigo 81. Na verdade, o artigo 81 ele menciona a resposta à acusação, que pode acontecer de forma oral, né? Como vocês já estudaram esse rito, ela pode acontecer de forma oral mesmo, pode ser também por escrito, vai depender do caso, na prática. Na prática, é muito comum ter resposta à acusação por escrito, o defensor, o advogado já levar para essa audiência a resposta à acusação escrita, certo? E aí o juiz vai analisar se recebe ou não aquela ação e, se for recebida, ele vai dar continuidade, ouvir a vítima, as testemunhas, e o interrogatório do acusado, enfim. Na lei de drogas, na 11.343 de 2006, ela, lá no artigo 55, diz: oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. E aí, a defesa na lei de drogas, ela vem após a notificação do acusado. Só cuidado com essa peculiaridade, porque na lei de drogas ela vem após a notificação
do acusado. Posteriormente, ele vai ser citado para comparecer, caso o juiz receba a denúncia, ele vai ser citado para comparecer em audiência, né? Como eu já falei também na aula anterior sobre esse rito, até o momento da resposta à acusação, e o que é que acontece logo em seguida, o que é que pode acontecer logo em seguida. E o parágrafo 1º ele coloca que na resposta, que é uma defesa preliminar e exceções, ele vai poder arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir até o máximo de 5 e arrolar testemunhas. Então, aqui no rito da lei de drogas, o número de testemunhas é de 5, também já foi mencionado em aula anterior. E essa defesa preliminar, que o nome colocado aqui pela lei de drogas, é uma verdadeira resposta à acusação. Vai ser a defesa por escrito, oportunidade do acusado apresentar a sua defesa escrita. Como é que eu identifico a peça? A resposta à acusação, ela sempre vai ser oferecida após a citação do acusado, com exceção do que eu falei agora da lei de drogas, que é a notificação para apresentar a defesa preliminar. Via de regra, ela vem após a citação do acusado. E ainda é importante você observar, outra dica para você identificar a peça, é se já foi realizada ou não a audiência de instrução e julgamento. Porque se ela já foi realizada, a resposta à acusação tem que ter vindo antes. Se a questão, por exemplo, da peça que você deve produzir, estiver falando que a audiência da instrução já ocorreu e houve a intimação das partes para apresentarem suas manifestações, etc., pode ser que a questão esteja se referindo aos memoriais e não resposta à acusação. Porque a resposta à acusação, ela vem sempre antes de audiência de instrução e julgamento. Então, geralmente a questão fala que foi citado para oferecer, foi citado pessoalmente ou foi citado por mandado, dia tal. E geralmente pede para que você apresente no último dia do prazo, né, da peça. Então, sobre o prazo, eu vou falar já já. Então, é importante você prestar atenção. Primeira coisa, se já foi feita a citação, porque ela é o ato subsequente à citação do acusado e ato anterior à audiência de instrução e julgamento. Então, para identificar a peça, resposta à acusação, você deve verificar se no enunciado da questão consta que o último ato processual foi a citação. Então, óbvio que a resposta à acusação, ela vem antes da audiência de instrução. Então, tem que ter havido denúncia, tem que ter tido recebimento da denúncia anterior à citação, né? Ou seja, não deve ter sido rejeitada a denúncia, melhor dizendo, e aí vem a citação do réu. Então, assim, nem sempre, por exemplo, em provas da OAB de segunda fase, nem sempre vai constar toda a sequência dos atos, né? Foi oferecida a denúncia, foi recebida, etc. Geralmente ele fala do último ato que aconteceu, para que você identifique a peça, né? E aí ele se refere, geralmente, que o último ato foi a citação. Um exemplo disso, eu coloquei aqui, é a parte final dessa questão, que foi do 25º exame, salvo engano, de ordem, que ele menciona aqui no finalzinho, ó. Apenas em razão desse único comparecimento, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa. Então, a questão coloca que o último ato praticado foi a citação. Se ela foi válida ou não, é algo que você deve contestar na defesa, mas a citação aqui ela foi realizada, de maneira correta ou não, foi realizada. Então, o próximo ato é a apresentação da resposta à acusação. Prazo dessa peça devidamente citado, o réu deve oferecer a resposta escrita no prazo de 10 dias, certo? Prazo de 10 dias. E aí, o Código de Processo Penal não aponta a partir de quando começa a correr o prazo de citação.
Por isso que a gente adota, por analogia, o 406, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e súmula 710 do STF, que fala que o prazo vai ser contado a partir do efetivo cumprimento do mandado de citação e não da juntada do mandado aos autos, certo? Não é como no processo civil, é do efetivo cumprimento do mandado de citação. Então, prazo de 10 dias a contar do efetivo cumprimento do mandado. Esse prazo processual, para o defensor público, ele é contado em dobro. Então, para o defensor público, o prazo é de 20 dias. Esse prazo processual, pessoal, ele guarda uma relação aos prazos para praticar atos processuais, obviamente. Então, exemplo de prazo para apresentar resposta à acusação, memoriais, interposição de recursos. E esse tipo de prazo ele é disciplinado no 798 do Código de Processo Penal. Então, esse prazo ele começa a correr a partir do primeiro dia útil, logo após a citação, certo? Então, se a citação ocorreu numa sexta-feira, o prazo vai começar a correr na segunda-feira, que vai ser o próximo dia útil. Se o prazo acaba num sábado, num domingo ou num feriado, ele deve ser prorrogado também para o primeiro dia útil, certo? Então, utilizando assim um exemplo de prazo que foi considerado no exame de ordem. O réu foi citado no dia 16 de março de 2015, que era uma segunda-feira. Quando é que começa o prazo a correr? A partir do primeiro dia útil, né, subsequente, que seria o quê? A terça-feira. Quando é que acaba o prazo? Então, começou na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Acabou o prazo na quinta-feira. Então, o último dia do prazo para apresentar a resposta à acusação, nesse exemplo que eu dei, onde a pessoa foi citada numa segunda-feira, dia 16 de março, o último dia do prazo seria o dia 26 de março. E se esse último dia tivesse caído num sábado, num domingo ou num feriado, o prazo seria prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ok? O conteúdo. Quanto ao conteúdo da resposta à acusação, a gente deve buscar na questão informações que permitam desenvolver teses preliminares, né? Preliminar de mérito, ou seja, aquilo que deve ser analisado antes de ser analisado o mérito, e o mérito em si. É o momento, pessoal, destinado ao denunciado, ao acusado, ao réu, arguir nulidades, tá? As nulidades, elas virão em matéria preliminar, tá? Consistente, inclusive, em todos os defeitos de natureza processual constantes na acusação, na peça acusatória, pode ser até mesmo na fase de inquérito, né? Como o caso de nulidade de provas produzidas no inquérito, bem como toda a matéria de defesa também, de mérito, deve ser desenvolvida nessa peça, visando sempre o quê? As teses de mérito, elas guardam relação com as hipóteses que ensejam a absolvição sumária. Então, sempre visando as teses de mérito, visando a absolvição sumária, lá do 397 do Código de Processo Penal. Além disso, ele vai oferecer documentos, especificar as provas que pretende produzir e arrolar as testemunhas. Então, assim, no caso de resposta à acusação, repetindo, as teses de mérito, não estou falando das preliminares, estou falando das teses de mérito, elas sempre vão guardar relação com as hipóteses que ensejam a absolvição sumária previstas lá no 397 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, em síntese, na resposta à acusação, assim como nas outras peças, deve-se desenvolver uma tese que, ao final, viabilizará o correspondente pedido, ou seja, a tese invariavelmente guarda relação com o objeto de pedido. Então, considerando que o pedido correspondente à resposta à acusação é de absolvição sumária, com base no 397 do Código de Processo Penal,
as teses de mérito na resposta à acusação, elas envolvem, via de regra, coloquei para vocês, causas excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, salvo inimputabilidade por doença mental, tá? Não pode haver absolvição sumária com base em inimputabilidade por doença mental. Outra tese de mérito é excludente de tipicidade, ou seja, alegar que o fato é atípico, e também causas extintivas de punibilidade. Então, seguindo a ordem, o que é que eu primeiro devo procurar no enunciado da questão? As preliminares. Preliminares são o quê? Os vícios, os erros, as nulidades, tá? Os vícios processuais e procedimentais, porque pode ser desde a fase de inquérito, né? Decorrentes da inobservância de exigências legais, que podem levar à nulidade do ato e dos que dele derivam, e até mesmo a nulidade de todo o processo. Por isso eu trouxe para vocês alguns exemplos de nulidades que você pode arguir em sede de preliminares. Você pode arguir a nulidade de incompetência do juízo, né? Por exemplo, deveria ser da competência da Justiça Federal e está sendo julgado na Justiça Estadual. É um exemplo. Deveria ser do rito do júri, ou não deveria ser no rito do júri, está sendo julgado sob o rito do júri. É uma incompetência, ok? Outra coisa que você pode alegar preliminarmente é que a denúncia deveria ter sido rejeitada, que estão presentes as situações lá do 395, né, do 41, do CPP. Outra coisa que você pode também arguir como preliminar, a nulidade da citação, a nulidade ou ilicitude da prova produzida no inquérito policial, né? Porque aí ainda não temos produção de provas, salvo as antecipadas e as urgentes. Ainda não temos a produção de provas, porque esse momento de produção de provas é na audiência de instrução. Então, nós podemos falar das provas produzidas no inquérito policial, a ilicitude dessas provas ou as urgentes antecipadas. Outras nulidades gerais que estão lá no 564 do Código de Processo Penal, certo? Que eu coloquei para vocês. Vocês não deixem de ler, de revisar a respeito desse assunto que vocês estudam em processo penal com maiores detalhes. Que mais? Nulidade no processo por não ter sido adotado procedimento adequado. Procedimento adequado, pessoal, por exemplo, seria o procedimento ordinário e foi adotado o procedimento sumaríssimo. É um exemplo de nulidade quanto ao procedimento adotado. Vejam que, quando vocês estiverem revisando o artigo 564, o inciso 4 é, digamos assim, um dispositivo coringa. Se aquela nulidade já não estiver prevista no 564, taxativamente, lá no inciso 1, no 2, no 3, você pode alegar o inciso 4, certo? Que deixou de ser realizado algo essencial, um ato essencial naquele procedimento. Então, é um dispositivo coringa. Se aquela nulidade que você está alegando não está prevista especificamente em outros incisos do 564, você pode colocá-la dentro do inciso 4, porque é um inciso coringa, tá? Então, o mérito, só as preliminares, tá? No mérito, o mérito, ele corresponde basicamente a invocar causas excludentes de ilicitude, culpabilidade, salvo inimputabilidade e também tipicidade. Então, basicamente, você invocar ilicitude, culpabilidade e a atipicidade, tá? Então, isso é o que verdadeiramente se entende como mérito da questão. Só que na resposta à acusação, a extinção da punibilidade integra uma das hipóteses de pedido de absolvição sumária,
Por isso, excepcionalmente, a gente trata como se fosse uma questão de mérito. Então, a extinção da punibilidade ela é tratada como mérito por causa da relação da relação das teses de mérito com o pedido de absolvição sumária lá do 397, certo? Então, a gente trata 4 coisas como mérito: excludente de ilicitude, de culpabilidade, atipicidade e extinção da punibilidade. E só para recordar, eu trouxe aqui algumas causas excludentes de ilicitude, certo? Como, por exemplo, o estado de necessidade, que está lá no artigo 24 do Código Penal, a legítima defesa também é algo que pode ser alegada, né? Outra excludente de ilicitude, que pode ser alegada no mérito, que está lá no artigo 25 do Código Penal, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal, né? Não está prevista no Código Penal, mas é considerado uma causa supralegal de excludente de ilicitude, tá? Então, essas teses de mérito de excludente de ilicitude, elas guardam relação com a absolvição sumária, lá do 397, inciso 1 do CPP. Guarda relação com essa hipótese prevista nesse inciso 1 do 397 do CPP. Então, você vai alegar isso aqui querendo a absolvição sumária com base no inciso 1 do 397. Outra tese de mérito que você pode alegar são as excludentes de culpabilidade, que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de excludentes de culpabilidade, né? Por quê? Porque está previsto lá no 397, inciso 2, tá? De absolvição sumária. É causa de absolvição sumária se for patente, né? Manifesta causa excludente de culpabilidade. Algumas delas, inimputabilidade pela embriaguez completa e acidental, né? Que tá lá no 28, parágrafo 1º do Código Penal. Falta de potencial consciência da ilicitude, se for um erro de proibição inevitável, né, de acordo com o artigo 21 do Código Penal, também exclui a culpabilidade. Lembrando que a falta de potencial consciência da ilicitude só se for um erro de proibição inevitável. E também inexigibilidade de conduta diversa, pela coação moral irresistível e obediência hierárquica. Também são causas excludentes de culpabilidade. Lá, artigo 22 do Código Penal. Outra tese de mérito pode ser uma causa excludente de tipicidade, como, por exemplo, que está lá na súmula vinculante 24, tá aí para vocês darem uma lida. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem dar uma revisada, né? Vocês estudaram isso em Direito Penal 1. Então, súmula vinculante 24, o fato ser atípico, coação física, não estamos falando de coação moral. Estamos falando de coação física irresistível, o crime impossível, lá do 17 do Código Penal, erro de tipo essencial, artigo 20 do Código Penal, e também princípio da insignificância, né? O princípio da insignificância torna o fato materialmente atípico. Então, você pode alegar a tipicidade da conduta buscando a absolvição sumária com base no 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Por fim, como eu já falei para vocês, as causas de extinção da punibilidade também podem ser arguidas no mérito, que alguns exemplos são trazidos aqui, a hipótese do 107, né? Todas as hipóteses lá do 107 do Código Penal, a prescrição lá do 109 até o 117 do Código Penal, o ressarcimento do dano no caso do crime de peculato culposo é causa de extinção da punibilidade nos termos do 312, parágrafo 3º do Código Penal. No caso do tributo ou contribuição social, que tá errado, mas eu coloquei da mesma forma que a lei coloca, né? Porque contribuição social também é um tributo, então é redundante dizer pagamento integral do tributo ou contribuição social, porque contribuição social é um tipo de tributo. Enfim, o pagamento integral do tributo, inclusive acessórios, também é uma causa extintiva de punibilidade, e também
o ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia no caso do crime de estelionato mediante emissão de cheques sem provisão de fundos, conforme determinou o STF na súmula 554, né? Então, no caso lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, sendo feito o ressarcimento do dano antes do recebimento da denúncia, é também causa extintiva da punibilidade. Quanto ao pedido de absolvição sumária, né, tá, são todas as hipóteses que eu já mencionei do 397 do Código de Processo Penal. Na resposta à acusação, o pedido que você vai fazer, com base nas teses de mérito, é da absolvição sumária, com base no 397, certo? Quanto ao mérito, o seu pedido vai ser de absolvição sumária com base no 397. Então, no campo destinado aos pedidos, deve-se formular pedido expresso acerca de cada tese desenvolvida. Então, você não pode fazer um pedido genérico. Requer-se, diga em Vossa Excelência, de absolver sumariamente o réu com base no 397 do Código de Processo Penal. Não, você não está fazendo isso de cada tese desenvolvida. E é claro, vocês vão desenvolver tantas teses quanto for possível de acordo com o que o enunciado da questão te dá. Se o enunciado da questão te dá a possibilidade de trazer uma tese de extinção da punibilidade e uma tese de excludente de ilicitude, você vai arguir as duas. Se ele te dá o enunciado, a possibilidade de, no mérito, arguir absolvição sumária com base em excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, extinção de punibilidade e atipicidade, você faz as 4, ok? Não precisa escolher um, você deve desenvolver todas as teses jurídicas visando a absolvição sumária. Pode ser uma para cada inciso, pode ser mais de uma para cada inciso do 397. Então, por exemplo, se foi desenvolvida uma tese que envolva uma preliminar de incompetência do juízo, aí você vai pedir o quê? Que seja, você deve pedir expressamente, aqui já estou falando de preliminares, que seja declarada ou reconhecida a incompetência do juízo. Então, quanto às preliminares, você não pede a absolvição. Quanto às preliminares, você vai pedir que seja declarada aquela nulidade ou aquela incompetência, enfim, ou reconhecida. Então, você vai pedir o reconhecimento, por exemplo, incompetência do juízo. Requer seja declarada a incompetência deste juízo, ou requer seja reconhecida a incompetência do juízo, ou requer seja reconhecida a nulidade com base nisso, nisso e naquilo. Beleza? Da mesma forma, acerca do mérito. Se o seu pedido corresponde àquela hipótese X de absolvição sumária, você deve expressamente, especificamente dizer isso no seu pedido. Pedido de absolvição sumária com base no 397, inciso 1, né, que fala na existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Só voltando aqui mais um pouquinho, só recordando, eu sei que foi visto já nas duas aulas anteriores, mas só lembrando, após o oferecimento da resposta escrita, vai ter a possibilidade de o juiz absolver sumariamente o réu. E aí o processo é encerrado, ok? Quando é que o juiz pode absolver sumariamente o réu? Qualquer uma dessas hipóteses do 397. Quando tiver uma causa manifesta de exclusão de tipicidade do fato, causa manifesta de exclusão de culpabilidade, exceto a inimputabilidade por doença mental, porque nesse caso o processo deve seguir. Se o fato narrado evidentemente não constitui crime, né, que são causas excludentes da tipicidade, por exemplo, ou causa extintiva da punibilidade. Nesse primeiro caso, da existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, o juiz ele vai estar autorizado a julgar antecipadamente essa lide penal, tá? Desde que esteja comprovado com que
o denunciado levou ao conhecimento dele nesse momento, através da sua resposta à acusação, através dos seus argumentos nessa resposta à acusação. Se ficar manifestamente comprovado nesse momento que existe uma causa que exclui a ilicitude do fato, o juiz ele pode julgar antecipadamente a lide penal, absolvendo sumariamente o réu, tá? Então, essas excludentes de ilicitude, como eu já falei, via de regra, elas estão lá nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal, tá? Então, resumindo, para que seja decretada a absolvição sumária, é necessária a existência de prova que permita ao juiz, nesse momento de cognição sumária, obter plena certeza de que o réu agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal, ou exercício regular de direito, tá? No caso do inciso 2, que fala da existência manifesta de excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, aqui o dispositivo ele trata, por exemplo, né, das causas de exclusão de culpabilidade consistentes em quê? Na embriaguez completa acidental, a falta de potencial consciência da ilicitude, né, erro de proibição inevitável, lá do artigo 21, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, lá do 22. Então, na hipótese em que a inimputabilidade se encontra comprovada, mesmo na hipótese que a inimputabilidade estiver comprovada, está comprovada por exame de que ateste a insanidade mental, o Código de Processo Penal não autoriza a absolvição sumária do agente. Por quê? Porque absolver sumariamente o réu vai implicar a imposição de medida de segurança, o que pode ser prejudicial ao réu, já que não vai ser possível para esse réu comprovar, por outras teses defensivas, a sua inocência sem a imposição de qualquer outra medida restritiva. É por isso que o Código Penal não autoriza a absolvição imprópria do agente, no caso da inimputabilidade por doença mental. Por isso que não há possibilidade de absolvição sumária no caso dessa excludente de culpabilidade da inimputabilidade por doença mental, tá? Também a possibilidade de absolvição sumária com base no inciso 3 do 397, que diz que quando o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, se o juiz não rejeitar a denúncia e por conta dos argumentos e provas juntadas com a resposta escrita, se convencer de que o fato narrado não constitui crime, ele vai poder absolver sumariamente o réu. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Alguém que é acusado da prática de crime contra a ordem tributária, que apresenta na resposta à acusação um documento demonstrando que o tributo supostamente sonegado não havia sido lançado, súmula vinculante, ficou aí 243, perdão, é súmula vinculante 24, tá? Que ele diz, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Quem já pagou tributário comigo ou com algum outro professor pode lembrar do Instituto do Lançamento. Se o tributo não tiver sido lançado, ainda não se pode falar em crime de sonegação fiscal. Então, o fato se torna atípico. Outro exemplo, erro de tipo essencial invencível, crime impossível, princípio da insignificância, não torna o fato atípico, né? Qualquer situação que traga a atipicidade pode ser alegada aqui para essa absolvição sumária do inciso 3. Quanto à extinção da punibilidade do agente, aqui existe uma impropriedade do legislador. Por quê? Porque nos casos de extinção da punibilidade, como eu já falei para vocês, não há análise de mérito. É causa impeditiva da análise de mérito. Então, a extinção da punibilidade, na verdade, deveria ser uma preliminar, tá? Além disso, o artigo 61 do Código de Processo Penal permite ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer a extinção da punibilidade, inclusive de ofício. Porém, para fins de resposta à acusação, o juiz ele pode declarar extinta a punibilidade e absolver o réu sumariamente com base no 397, inciso 4 do CPP. É por isso que na nossa resposta à acusação a gente trata a extinção da punibilidade como uma tese de mérito. Bom,
que mais? Você tem que fazer o pedido de produção de provas e apresentar o rol de testemunhas. Deve colocar o número máximo de testemunhas previsto para aquele rito, tá? Cuidado que, no caso da lei de drogas, o procedimento especial da lei de drogas permite arrolar até 5 testemunhas, tá? Então, você deve colocar na sua peça o pedido expresso de produção de provas, de designação de audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas arroladas. Beleza? Importante. Embora não seja comum nesse momento processual, é possível você pedir a desclassificação do delito em sede de resposta à acusação. Então, isso é importante você lembrar. Por exemplo, veio uma denúncia pela prática do crime de moeda falsa. Esse crime de moeda falsa, ele deve ser julgado pela Justiça Federal. Então, é um crime de competência da Justiça Federal. Só que na sua resposta à acusação, você vai alegar uma falsificação grosseira, tá? Se a falsificação é grosseira, o juiz reconhece na sua peça que realmente é uma falsificação grosseira, ele pode desclassificar para o delito de estelionato. E aí a competência vai ser da Justiça Estadual. É o que diz a súmula 73 do STJ. Então, um exemplo de pedido de desclassificação por incompetência absoluta do juízo. Isso você também deve arguir em preliminar. Então, as preliminares, além de você alegar a incompetência do juízo e pedir o reconhecimento, você pode também pedir a desclassificação, ok? Por incompetência absoluta daquele juízo, por exemplo, ou desclassificação para um crime de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, para que você, no final, alegue a decadência e o pedido de absolvição sumária pela extinção da punibilidade, tá? Porque existe um prazo, tá? Para ser intentada a queixa-crime, existe um prazo para que a vítima represente, no caso de ação penal pública condicionada à representação. Tem um prazo decadencial. Se isso não for feito nesse prazo decadencial de 6 meses, precluiu o direito, decaiu do direito. Então, se você alegar isso na sua peça, na sua resposta à acusação, pode ser que você consiga a absolvição sumária pela extinção da punibilidade, porque uma vez que acabou esse prazo para representar ou prazo para intentar a queixa-crime, a consequência disso não ser feito dentro do prazo é a extinção da punibilidade do réu ou do querelado. E aí eu coloquei como exemplo para vocês, no exame da OAB, foi possível postular a desclassificação do delito, ele exigiu isso, a OAB exigiu isso, você alegar a desclassificação do delito com consequente extinção da punibilidade, se desclassificado para crime de ação penal privada com prazo decadencial expirado. Tá aí o exame de ordem que pediu a desclassificação do crime de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime, via de regra, de ação penal privada. E aí você alegaria que a pessoa já tinha perdido o prazo para intentar a queixa-crime e que a punibilidade estaria extinta e pede a absolvição sumária com base no inciso 4, que é o da extinção da punibilidade. Certo? Quanto à estrutura da resposta à acusação, coloquei para vocês um esquema, tá? Tem aí resposta à acusação, qual é a base legal, fundamentação legal, via de regra da sua peça 396, 396A, o prazo, 10 dias, lembrando que geralmente é pedido para você datar a sua peça do último dia do prazo, já expliquei para vocês como é essa contagem de prazos. As principais preliminares, né, que você pode arguir a incompetência do juízo e também, como eu acabei de falar, a desclassificação do crime, e aí um pedido de absolvição sumária com base nessa desclassificação. A rejeição da denúncia, nulidades, no mérito, tudo que tem com base no 397, causas excludentes de licitude, culpabilidade e de punibilidade. Se você arguiu em preliminar a incompetência do juízo e por isso em razão da desclassificação do delito, então você argui na preliminar a incompetência do juízo e no mérito
a desclassificação do delito para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do agente e ele seja absolvido com base no 397.4. Só mais uma, só para frisar mais uma vez, tá? E os pedidos? Seja reconhecida a incompetência do juízo, por exemplo, seja reconhecido o vício tal, seja declarada a nulidade X, Y e Z, né? Seja rejeitada a denúncia, que vocês já viram na aula sobre os procedimentos, que o juiz ele pode ainda rejeitar a denúncia ou receber, né, a denúncia, teria sido causa dele já ter rejeitado a denúncia. Tudo isso também você pode alegar no seu pedido, na peça resposta à acusação. Vai pedir que ele seja absolvido sumariamente com base no 397 e apontar o inciso correspondente, tá? Tem que ser bem específico nesses pedidos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no modelo. A produção de provas com designação de audiência de instrução e oitiva das testemunhas. Então, começa a peça basicamente pelo endereçamento, né? Depois vem o preâmbulo com o nome, qualificação do acusado, lembrando de não inventar dados, capacidade postulatória, né? Vem para o seu procurador, assinado com procuração em anexo, com base no artigo 396, 396-A, apresentar a resposta à acusação, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Vem respeitosamente, faça a vênia também, né? Respeitosamente perante Vossa Excelência, enfim. O corpo da peça, você vai colocar as teses defensivas, né? Tanto as preliminares, começa pelas preliminares de mérito para depois ir para o mérito. E dos pedidos, você vai articular os seus pedidos conforme as teses desenvolvidas. Então, a sua primeira tese é uma nulidade, o seu primeiro pedido deve ser o reconhecimento dessa nulidade que foi a primeira que você alegou. Sua segunda tese é um mérito de absolvição sumária por excludente de ilicitude, então o seu segundo pedido deve ser o pedido de absolvição sumária com base na excludente de ilicitude nos termos do 397, inciso 1 do CPP, tá? Depois, você vai fazer os pedidos subsidiários, tá? Que é a produção de provas, caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição sumária neste momento, requer a produção de provas, designação de audiência de instrução e julgamento e oitiva e intimação das testemunhas ao final, apresentadas, arroladas. E aí, depois a parte final, local, data, advogado e OAB, e o rol de testemunhas, lembrando, coloquem o máximo previsto para cada rito. Então, é isso, eu vou apresentar para vocês no Leão Digital um modelo dessa peça.